Muito boa tarde. É gosto receber o novo Ministro das Relações Exteriores de Espanha, José Manuel Álvarez, nesta sua primeira visita a um país da União Europeia. Te agradezco, José Manuel, por el hecho de tu primera visita a un país de la Unión Europea, sea Portugal. Eso es muy importante porque muestra bien cuán estrechas son las relaciones entre los dos países. E quero agradecer também a Espanha todo o apoio que deu à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, em temas tão importantes como os da política comercial europeia, como o dos planos de relançamento e recuperação da economia. A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia contou sempre com o apoio de Espanha e agradeço a Espanha por isso. Agradeço, em terceiro lugar, também a forma exemplar como os dois países têm cooperado na luta contra a pandemia e na gestão de questões conjuntas nessa luta. Refiro-me especialmente à gestão das fronteiras. Os dois ministros do Interior, de Espanha e de Portugal, têm trabalhado sempre numa base quase diária para que as medidas que vamos tomando sejam sempre coordenadas e haja uma informação permanente entre os dois países. Nós teremos este ano a nova cimeira entre Espanha e Portugal, desta vez realizada em Espanha, e por isso mesmo o objetivo principal desta reunião dos dois ministros de Relações Exteriores foi já preparar a próxima cimeira, para que a cimeira entre a Espanha e Portugal seja produtiva. Para isso, nós passamos em revista o estádio de implementação das decisões que foram tomadas na última cimeira, realizada na Guarda, e faremos reuniões de seguimento dessa cimeira para que, da próxima vez que os dois governos se reunirem em Trujillo, se possa avançar mais na cooperação bilateral. Também começamos já e continuaremos na nossa reunião a tratar de temas internacionais e europeus, nos quais Portugal e Espanha não só têm interesses comuns, como têm habitualmente posições comuns. José Manuel, es un gusto, por favor. Muchas gracias, Augusto. Te agradezco muy sinceramente que con mucha rapidez hayas encontrado un espacio en un mes como este de agosto, donde la actividad empieza a bajar, para recibirme. Esta es mi primera rueda de prensa con un homólogo y es mi primera visita a un país de la Unión Europea. Y no es un azar, no es algo que no esté pensado. La elección no es casual. Portugal y España mantenemos unas relaciones excepcionales de amistad, de vecindad, históricas, culturales, económicas, en todos los ámbitos. Y compartimos una cosa muy importante que para mí, como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, es fundamental. Compartimos ese doble alma. Somos a la vez europeos e iberoamericanos. Por lo tanto, para mí no era nada más natural que estar hoy aquí y que este primer viaje a ver a un homólogo y muy pronto, lo estoy constatando ya, un amigo de la Unión Europea, sea aquí, a Lisboa. Hemos estado hablando de nuestra relación bilateral, vamos a mantener un almuerzo en que seguiremos con cuestiones internacionales.
En el centro de todo ha estado la preparación de la 32 Cumbre Luso-Española, que va a tener lugar en esa maravillosa ciudad extremeña que es Trujillo, el próximo 28 de octubre, y que queremos que sirva de impulso para una relación renovada entre ambos países. Hemos acordado también la celebración del Comité de Seguimiento de las cumbres a nivel de secretarios de Estado de la Unión Europea en septiembre para preparar de manera sólida la cumbre entre ambos países y también esa reunión conjunta de ministros de Exteriores y ministros de Defensa que consideramos los ministros de Exteriores que tiene que ser previa a la celebración de la cumbre. Evidentemente, hemos abordado cuestiones, como no puede ser de otra manera, que desbordan el ámbito de la buena vecindad y que son cuestiones europeas. Representamos, el ministro de Asuntos Exteriores portugués y yo mismo, a dos gobiernos socialdemócratas comprometidos con el progreso económico y social y comprometidos con combatir la pandemia y las consecuencias sanitarias de ella, pero también las consecuencias socioeconómicas. En ese sentido, quería felicitar a Portugal por la Cumbre Social de Oporto y por la extraordinaria presidencia de la Unión Europea que han llevado. La organización y los resultados han sido excepcionales y a la altura del enorme desafío al que se ha tenido que enfrentar la presidencia portuguesa en uno de los momentos más complejos de la historia de Europa en el último siglo. Muy pronto, España va a recoger ese testigo. Y en el segundo semestre de 2023 España tendrá la presidencia de la Unión Europea. Vamos a seguir la línea de Portugal. Vamos a trabajar por hacer realidad ese plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales adaptado durante la cumbre aquí en Oporto y para seguir trabajando para que la Unión sea cada vez una Unión también más social. Como les decía, hemos abordado esa respuesta europea e internacional a la pandemia, hemos repasado nuestras respectivas campañas de vacunación. España y Portugal somos dos países ejemplares en el ritmo de vacunación. Nuestras tasas de pauta completa se están acercando ya al 60%, las personas con una primera inyección se están acercando ya al 70% y estamos a la cabeza del ritmo de vacunación en la Unión Europea. Yo lo he dicho muchas veces desde que soy ministro de Asuntos Exteriores, este es el gran desafío de nuestra generación y no hay otra solución para vencer al virus que vacunar, vacunar y vacunar. Y en eso España y Portugal, Portugal y España están en la misma línea. Hemos tratado también lo que conjuntamente podemos hacer en los planes de recuperación y resiliencia, que son herramientas claves para la reactivación de nuestras economías. Y quiero decir aquí que los esfuerzos de nuestros gobiernos y los sacrificios de todos nuestros ciudadanos españoles, portugueses, durante estos meses están dando sus frutos. Ayer, por ejemplo, en España conocíamos las cifras de desempleo y observábamos que las cifras de desempleo han caído en España de forma récord en julio. Estamos casi en niveles previos a la pandemia. Las buenas noticias empiezan a llegar ya. Y con Portugal existen ámbitos de nuestra recuperación en el que se puede trabajar conjuntamente, como son las interconexiones, como es el ámbito digital, como es la transición verde, y en el que si trabajamos juntos, y en ese sentido yo le he ofrecido a mi colega, a mi homólogo, todo nuestro apoyo, podemos buscar complementariedades y sinergias en nuestros esfuerzos para la recuperación. También le he agradecido, y lo quiero hacer públicamente, el apoyo de Portugal para permitirnos el ingreso de España como Estado observador asociado en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y que es un buen ejemplo de esa identidad compartida entre nuestros países. Y en el ámbito internacional, que abordaremos en el almuerzo, pero no quiero dejar de subrayar la importancia estratégica y más allá de estratégica, son nuestros hermanos de América Latina, la importancia que tienen para ambos países nuestra alma, nuestra proyección iberoamericana, muy especialmente en ese ámbito de la Unión Europea. Tenemos que seguir impulsando los acuerdos con Chile, con México, el de Mercosur. La Unión Europea tiene que estar presente en todas las regiones del mundo y mucho más en la región
más eurocompatible del mundo, que es Latinoamérica, con la que compartimos valores, y viene también el momento de relanzar y de encontrar un nuevo candidato para estar al frente de la Secretaría General Iberoamericana, y en eso pues lo abordaremos también en el almuerzo. No quiero terminar sin agradecerte de nuevo, Augusto, querido Augusto, tu hospitalidad aquí en Lisboa, la rapidez con la que me has recibido y que es síntoma de la excelente relación que tenemos y que vamos a tener. Y te invito a contar muy rápidamente cuando tú puedas a estar en Madrid y ofrecerte nuestra hospitalidad también. Muchas gracias. Hello, can you hear me? I'll ask the questions in English if that's okay. My name is Catarina Demoni for Reuters News Agency. I have a question that is for both ministers, so I'll just ask it once. Given Spain and Portugal rely on tourism a lot, and the British market is a very important market for both countries, so I wanted to ask if both Spain and Portugal are still trying to get the UK to ease some of the travel restrictions that are still in place and are affecting a lot of businesses in both countries. If you're still trying to convince them to ease these restrictions, how are the conversations going between both governments and the UK government? And I also wanted to ask you if you have any information that Portugal or Spain could be added to the red list. Currently, both countries are on an amber list. And one question, more for Portugal, because it's the news of the day here, but also for Spain. Are both countries planning to allow travelers vaccinated with both the Covishield vaccine and the Sinovac vaccine? Thank you very much. If you want, I will answer you in English, if that's fine with all the rest, and if you need some translation to the Spanish, I will do it. Convincing is maybe not the word. Of course, what we are trying, what I'm trying concerning Spain, is to explain the situation. And the situation is that Spain is one of the countries in the world and within the European Union that is fostering and vaccinating the biggest percent of its population. As I was telling you in my first word, we are near to 60% already of the population with the whole vaccination done. That shows that we are fighting against the virus, and that shows, and if you see the rates of beds that are available in hospitals in Spain, so the tourists can get medical care if they need, that shows that Spain is a safe country to come here. I have a dialogue with all countries that will need that information, and I'm explaining all those facts and figures that are really important in order to do that. The position of Spain so far is to accept vaccination coming from the European Agency, and also the vaccination that are accepted by the Health World Organization. And that's very clear, that's public, and there will be no change in that policy. Muito obrigado. Não, quanto à questão de saber se espero alguma involução no que diz respeito ao reconhecimento da situação portuguesa por qualquer Estado, claro que não. A situação epidemiológica em Portugal está a melhorar consistentemente e julgo que esse facto é reconhecido por todos. Nós trabalhamos nesta base, nós reconhecemos os certificados de vacina emitidos pelo Reino Unido e, portanto, o Reino Unido é um dos países fora da União Europeia em relação aos quais a simples prova da vacinação não requer nenhuma outra medida adicional. E esperamos que as negociações em curso entre a Comissão Europeia e o Reino Unido possam concluir-se brevemente, de forma a que haja um reconhecimento recíproco da vacinação. Obrigado. Boa tarde, Eunice Lourenço, da Rádio Renascença.
Ainda sobre a vacinação e tendo em conta também aquilo que o Sr. Ministro português e o Presidente da República disseram no Brasil, em que ponto ou o que é que será necessário para que Portugal reconheça algumas das vacinas que são usadas no Brasil, e penso que é uma questão que também se pode colocar a Espanha, porque calculo que muitos países da América Latina que tenham cidadãos que querem viajar para a Espanha também são vacinados por vacinas que não são reconhecidas no âmbito do certificado europeu. Até que ponto os dois países estão a trabalhar em conjunto para que essas vacinas permitam o reconhecimento do certificado europeu, e até onde vai a margem para permitirem esse reconhecimento, e quando é que poderá acontecer esse reconhecimento? Depois, os senhores ministros já disseram que as questões internacionais vão ficar sobretudo para o almoço, mas como na ordem de trabalhos desta reunião estavam questões relativas a Moçambique e à Venezuela, também gostava de saber se é possível dizerem-nos já algumas das formas de cooperarem, tanto em relação a um país como em relação ao outro, com questões obviamente muito diferentes da situação de cada um. Obrigada. Sobre Venezuela y Mozambique, y la primera cuestión era muy simple porque vosotros reconocéis las vacunas latino-americanas. Eu já darei a palavra ao Sr. Ministro. A questão que coloca é muito específica. Nós iniciamos um trabalho conjunto com as autoridades brasileiras, realizando uma primeira reunião ao nível técnico, para ver em que condições e quando é que podemos aligerar algumas das restrições que hoje impendem sobre passageiros que chegam a Portugal provenientes do Brasil. Neste momento, quem chega a Portugal proveniente do Brasil tem 3 restrições. A primeira é que tem que apresentar um teste negativo à Covid. A segunda é que só pode realizar, tem que se tratar de uma viagem essencial, por razões familiares, profissionais, de estudo ou humanitárias. E a terceira restrição é que tem que ser sujeito a um período de quarentena em Portugal. E estamos a trabalhar com as autoridades brasileiras para ver como e quando é que alguma destas restrições pode ser aligerada. Como sabe, nós temos seguido uma linha de extrema prudência. E nessa linha de extrema prudência inclui-se o facto de só reconhecermos a vacinação feita com vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. À medida que a situação da pandemia evolui positivamente em Portugal e à medida que evoluir positivamente no Brasil, nós podemos avaliar estas restrições que estão hoje em curso. E foi esse trabalho que começou no passado dia 30 de julho, entre Portugal e o Brasil, e continuará depois de férias. Quanto às questões internacionais que referiu, agradezco el apoyo de España a la propuesta portuguesa de constitución de una training mission de la Unión Europea en apoyo de Mozambique y también la participación española en esa misión. Y lo que respecta a Venezuela, Portugal y España trabajan conjuntamente, siempre con todas las informaciones en un sentido común, en una dirección común. Y esa dirección es de facilitar una solución política pacífica interna a Venezuela para la crisis institucional y política que Venezuela vive. Porque Venezuela está en una situación humanitaria, social y económica dramática.
pero no por razones económicas, por razones del impasse político e institucional. Y por tanto es necesario que los venezolanos consigan una solución política interna, pacífica para su crisis política y por tanto creo que Portugal y España siempre apoyan todos aquellos que en el campo del régimen o en el campo de oposición procuran un diálogo, procuran un compromiso, procuran un entendimiento. Y lo hemos hecho siempre coordinadamente entre Portugal y España y también con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. No sé por qué respondí en español, mas... sí. Sobre Mozambique y Venezuela, la pregunta que nos hacía, evidentemente son dos situaciones distintas en dos continentes distintos, pero como señalaba el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, el espíritu que nos anima es el mismo, es el colaborar, el intercambiar información, el ir juntos, mano en la mano, en la misma dirección, que al final, como le digo, son dos situaciones distintas y que cada una tiene un análisis distinto, pero si pudiéramos decir algo conjunto de ese espíritu es conseguir un desarrollo integral de ambos países, que esos países avancen en progreso económico, en progreso social, en avanzar en su democracia, ¿no? Y sí, todo lo que toca a América Latina y en el caso de Venezuela mucho más, siempre dos países iberoamericanos nos concertaremos, sin duda. Boa tarde, Teresa Constenla, del diario El País. Pido disculpas por non poder falar aínda en portugués, mas espero poder facelo máis adiante. Y cuestiones sobre trenes. Quería preguntarles si hay algún plan concreto por parte de Portugal y España para hacer una conexión por ferrocarril más sostenible, probablemente de alta velocidad. Es una apuesta de la Unión Europea, la apuesta por el transporte más sostenible, como es la red de ferrocarriles, frente a otras como los aviones. Entonces, quería saber si hay planes concretos y a corto o medio plazo por parte de los dos países para hacer una conexión de esta manera. Gracias. No que diz respeito ao curto prazo, o que está em curso e já está em obra é a modernização da ligação ferroviária que parte do porto português de Sines em direção à Espanha e que será uma ligação muito importante também em termos de velocidade para mercadorias, preparada também para transporte de passageiros. Depois, os dois países têm em curso processos de modernização, por exemplo, da linha que do Porto vai até Vigo e têm projetos comuns para o desenvolvimento da ferrovia. Os ministros dos transportes trabalham conjuntamente e certamente que a cimeira próxima de Trujillo, em 28 de outubro, será uma ocasião para fazermos o ponto da situação destes projetos, porque de uma coisa não pode haver nenhuma dúvida, a ferrovia é mesmo o futuro das ligações, designadamente das ligações de curta e média duração. Sí, en la línea que señalaba el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, esta es una cuestión que evidentemente tiene unas connotaciones técnicas que se escapan a los ministros de Asuntos Exteriores y que al final el dossier técnico son los ministros de Transporte. Pero lo que sí hemos constatado en nuestra conversación es que este es un punto fundamental, las interconexiones ferroviarias y las interconexiones en general. Es fundamental para la relación entre España y Portugal, para el desarrollo de España y Portugal y es fundamental para la Unión Europea.
Las interconexiones no serán completas ni para España ni para Portugal si no entran dentro de un plan mucho más ambicioso que incluya a Francia y al resto de los países de la Unión Europea. Es una cuestión compleja, pero es una cuestión vital y como tal lo hemos reseñado. Hemos hablado sobre planes que tienen que concretarse en la cumbre, en esa cumbre de Trujillo, donde va a ser un elemento central esa conexión de Lisboa, esa conexión de Portugal, lo señalaba el ministro, con Vigo, con Madrid, con Puerto Llano, para viajeros, para mercancías. Sí, por supuesto, es un tema central. Y sobre lo que comentaban sobre la sostenibilidad, la apuesta del Gobierno de España es fundamental desde los inicios del arranque del Gobierno del presidente Sánchez, una apuesta por una transformación económica verde, sostenible medioambientalmente. Pero esto todavía se pone más de relieve con los fondos europeos y el plan de relanzamiento y resiliencia, donde eso va a estar en el centro y, por supuesto, en un tema como el de interconexiones, estará también en el centro. Boa tarde, Sérgio Vicente, da RTP, Televisão Pública Portuguesa. Em relação à Cimeira Ibérica que vai decorrer a 28 de outubro, gostaria de saber se algum dossiê já está fechado e depois tinha duas questões para o Sr. Ministro português. A segunda, que também pode alastrar-se ao Ministro espanhol. A primeira prende-se com uma família portuguesa que se encontra na Grécia e que diz estar impedida de regressar a Portugal por uma questão de certificados de vacinação, um teste positivo que foi feito no aeroporto, sendo que já foi feito um teste PCR negativo posterior e, portanto, as autoridades gregas não levantam a quarentena que foi imposta. Gostaria de saber como é que o governo português está a acompanhar esta situação, se já foi contactado, se já contactou esta família, e agradeço que não me responda em grego, porque senão eu não percebo rigorosamente nada. Em relação à outra questão, prende-se com Moçambique e à força da União Europeia que foi decidida ainda na presidência portuguesa, a partir do momento em que existe uma força de países africanos e vizinhos de Moçambique que também já estão no terreno, até que ponto é que esta missão europeia não fica subalternizada e deixa de fazer muito sentido naquele terreno? Muito obrigado. Muito obrigado. Em relação à sua pergunta de lançamento, o ministro espanhol comunicou, como lhe competia, que a cimeira se realizará em Trujillo, na Extremadura, no dia 28 de outubro. A seu tempo, veremos a agenda dessa cimeira e, a seu tempo, os presidentes dos dois governos farão a conferência de imprensa na qual darão nota das decisões principais da cimeira. Em relação ao caso específico que mencionou, tenho a dizer três coisas. A primeira é que devemos ter todos em atenção que, mesmo vacinados, podemos ser infectados e podemos ser transmissores da Covid. E, portanto, nada mais lógico do que sujeitar pessoas que testam positivo à Covid às medidas sanitárias em vigor no país em que estejam, mesmo que se encontrem vacinados. A segunda coisa é que qualquer cidadão português no estrangeiro tem o direito de beneficiar de apoio consular quando necessita desse apoio consular. E a Embaixada de Portugal em Atenas e a secção consular da Embaixada estão a acompanhar este caso, respeitando naturalmente as medidas que são decididas pelas autoridades sanitárias locais. Da mesma razão que um cidadão estrangeiro em Portugal pode ser sujeito a medidas sanitárias decididas pelas autoridades sanitárias portuguesas. E a terceira coisa que queria dizer é mais geral. Nós estamos ainda num momento muito difícil da pandemia.
e vão-se sucedendo casos de pessoas que, realizando férias, portanto viagens não essenciais, descobrem que estão positivas à Covid e recorrem aos serviços consulares para terem o apoio de que precisam. Isso faz-se naturalmente, mas o que eu queria dizer é que nós estamos ainda numa fase em que precisamos de ter toda a prudência e todo o cuidado. Portanto, quem quiser fazer férias, tem vários locais em Portugal onde pode realizar férias maravilhosas numa relação qualidade-preço que não tem rival. Quem quiser realizar férias na Península Ibérica sabe que entre Portugal e a Espanha não vigoram na via terrestre nenhuma espécie de restrições. Funcionamos como se fôssemos um só país no que diz respeito à circulação por via terrestre. E quem desejar realizar o seu direito a ter férias no estrangeiro, eu peço encarecidamente que o faça e que escolha o destino, tendo também em atenção a rede consular portuguesa no estrangeiro, porque já hoje me chegam pedidos de apoio de pessoas, não é o caso que referiu, mas chegam-me pedidos de apoio de pessoas que foram para os destinos mais exóticos, onde o apoio consular português é menos diminuto e testaram positivo à Covid. Portanto, primeira coisa, prudência e respeito pelas decisões das autoridades sanitárias locais, que são elas que melhor que ninguém sabem quais são as medidas que têm que tomar para proteger as pessoas da pandemia. Segundo, recurso aos serviços consulares sempre que precisarem de apoio consular. E terceiro, não se esqueçam, portuguesas e portuguesas, de que há destinos fabulosos para fazer férias no seu próprio país. A segunda questão, sobre Moçambique. Não há nenhuma espécie de problema. Pelo contrário, nós, europeus, sempre entendemos que a participação da SADC, portanto, a participação dos vizinhos de Moçambique, era muito importante e estimulamos a SADC a participar também, efetivamente, no apoio a Moçambique. Em segundo lugar, a missão europeia não é uma missão de combate, é uma missão não executiva, isto quer dizer que é uma missão de apoio e formação e treino militar, não de combate. Sí, sobre la misión en Mozambique. Efectivamente es una misión que tiene eso, un objetivo determinado de formación. Y lo que la Unión Europea, y ese es el espíritu que anima a España participando, es acompañar. Cuantos más estén acompañando a Mozambique, mejor. Y si son además los vecinos que conocen el terreno, que tienen interés en la estabilidad, en el desarrollo de Mozambique, también mejor. No es una cuestión de competición, sino de encontrar la sinergia para todos juntos, que Mozambique avance en el camino que nos gusta y que los mozambiqueños escogen. Cíntia de Benito, Agencia EFE. Eu tiña perguntas para os dois ministros. Primeiro-ministro português, as duas perguntas são sobre Marrocos. Se as conversas para aquela nova ligação Tanger-Portimão concretizaram-se, efetivamente, se aquilo entrará em operação daqui a pouco. Y para el ministro español, yo quería saber si después de esta visita a Lisboa, la agenda de visitas a otros países continúa próximamente a Rabat, si hay una fecha para desplazarse a Rabat y tener conversaciones para destensar la situación. Gracias. Portugal e Marrocos celebraram em 2015 um memorando de entendimento prevendo uma futura ligação marítima
entre um porto português, Portimão, e um porto marroquino, Tanger. E, evidentemente, Portugal está comprometido com esse memorando de entendimento. A ligação far-se-á no momento em que seja possível fazê-lo e com a prudência necessária por causa da situação de pandemia que ainda todos vivemos. Temos, portanto, trabalhado com as autoridades marroquinas ao nível técnico, mas com os cuidados, as cautelas, a prudência indispensável para que essa ligação se possa fazer em toda a segurança, quer do ponto de vista da segurança pública, quer do ponto de vista da segurança do transporte, quer do ponto de vista da segurança sanitária. Agora, há um ponto em que queria ser claro. A ligação Portimão-Tanger existe, mas não é para substituir qualquer outra ligação. Sí, lo he dicho varias veces en estos días. La diplomacia requiere tranquilidad y la diplomacia requiere tiempo. Y eso no indica que algo no sea prioritario, simplemente que hay cosas que requieren tranquilidad y tiempo. Requieren tranquilidad y tiempo porque el viaje a un país tan importante para España, y en el que yo creo que España también es tan importante para Marruecos, que es un país amigo, que es un socio estratégico de primer orden, el primer viaje es muy importante, pero igualmente importante es que haya un segundo, un tercero, un cuarto viaje. Y eso, la diplomacia es precisamente eso, abrir caminos para construir confianza, construir solidez y que los viajes sean algo recurrente y permanente. Muchas gracias. La última cuestión. Não. Da TVI. Desculpe. Relativamente às vacinas Sinovac e da AstraZeneca da Índia, perguntava-lhe se vai mesmo reconhecer estas vacinas, à semelhança. A resposta é muito simples. Nós reconhecemos vacinas por fundamentos exclusivamente científicos e técnicos e alinhando as nossas decisões com a nossa Agência Europeia do Medicamento. E, portanto, quando a Agência Europeia do Medicamento ou o Ministério da Saúde português entenderem que estão reunidas as condições para a aprovação de mais vacinas para além das 4 que estão agora aprovadas, essa aprovação far-se-á. Não é uma questão política, é uma questão puramente técnica e científica. Muitas graças, muito obrigado. Gracias, obrigado. Boa tarde, ainda faltava aqui uma questão. Aqui. Desculpe. Ora viva, João Drogal, Antena 1. É só para insistir numa questão que tem a ver com o Brasil e também com os países latino-americanos. O Sr. Ministro disse das regras, falou das regras que estão colocadas a quem vem do Brasil, quarentena, teste negativo, viagem essencial. Mas a quarentena é dispensada em certos casos, aconteceu nomeadamente consigo, com o Sr. Presidente da República, relativamente a situações em que as pessoas estão vacinadas, têm o certificado digital. O que lhe pergunto é se não há, de alguma maneira, algum tipo de injustiça em certos casos, ou seja, no caso de situações de pessoas que têm o certificado digital, que estão vacinadas com as vacinas reconhecidas pela Agência Europeia do Medicamento, que podem viajar, mas pessoas que, nomeadamente portugueses que vivem no Brasil e que estão vacinados com as vacinas brasileiras, não o possam fazer da mesma maneira, estando vacinados, porque as vacinas não são reconhecidas, ainda que sejam reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. E num contexto mais lato, não só ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, mas também ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, o que lhe pergunto é se não há nenhuma estratégia a ser pensada ao abrigo da Organização dos Estados Ibero-Americanos para criar alguma flexibilidade nestes casos para países que são irmãos, quer de Portugal, quer de Espanha. Obrigado. Siendo uno de los pocos casos en que las políticas de los dos países son muy diferentes,
Te pido, José Manuel, primero que expliques vuestra política en relación con los países latinoamericanos y las vacunas de la OMS y después yo contestaré en portugués. Sí, España, no solo para los países de América Latina, sino en general, acepta los certificados de vacunación de pauta completa, tanto de la Agencia Europea como de la Organización Mundial de la Salud, porque son ambos vacunas que están aceptadas tras ser contrastadas científicamente en cuanto a su eficacia. Evidentemente, como todos nosotros, nos enfrentamos a situaciones muy difíciles, donde hay que tomar decisiones difíciles y todos intentamos, y es el caso de España desde luego, encontrar ese equilibrio entre una protección al ciudadano, garantizar que quien entra en las condiciones necesarias para poder acceder al país y al mismo tiempo ser lo menos disruptivo posible para la vida de las personas, pero siempre garantizando su salud. Cuando se trata de América Latina, la sensibilidad es muy especial, no lo vamos a ocultar, porque las relaciones humanas, económicas, políticas, culturales, de cualquier tipo, son enormes entre todos los países iberoamericanos, como entre España y Portugal, que son, por cierto, dos países iberoamericanos. La situación va evolucionando, no podemos saber lo que nos espera mañana, el virus es traicionero, cambia, pero eso es en estos momentos la situación y la política. Então, agora a minha resposta, e agradeço a pergunta. E vou responder de forma a que não reste nenhuma ambiguidade, porque nenhuma ambiguidade deve existir nestas questões. Primeiro, à luz da lei portuguesa, as pessoas que são vacinadas e que têm o certificado de vacinação reconhecido pelas autoridades portuguesas estão dispensadas de quarentena. Aconteceu com o Presidente da República, aconteceu com o Ministro dos Estrangeiros e aconteceu com todos aqueles que vinham no nosso avião e que tinham certificado de vacinação. Essa é a primeira questão que tem que ser clara. O Presidente da República e o Ministro dos Estrangeiros não tiveram nenhum tratamento que não fosse, o tratamento da lei portuguesa, 2, que se aplicava a todos aqueles que estavam na mesma situação, isto é, tinham um certificado de vacinação. Segundo ponto, eu próprio fiz um teste no Brasil à Covid a requerimento das autoridades sanitárias brasileiras, que entenderam, na minha opinião, muito bem que o acesso à sessão de inauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo dependia de testagem negativa à Covid. E, portanto, se acaso eu tivesse dado positivo, estaria neste momento em confinamento no Brasil, às ordens das autoridades brasileiras. Isso permite explicar a minha resposta há pouco. O facto de nós sermos vacinados, sabemos que significa menor risco de infecção e, sobretudo, menor risco de consequências graves da infecção. Mas não há risco zero. E uma pessoa pode ser vacinada, ser infectada e ser transmissor da infecção. E, portanto, insisto, se o meu teste no Brasil tivesse dado positivo, o facto de estar vacinado não me isentaria das medidas de isolamento indispensáveis para evitar que contaminasse outros. Terceiro ponto, na sua pergunta deu a resposta. O certificado de vacinação que Portugal reconhece é o certificado de vacinação de vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Como vemos, há uma diferença, porque Espanha reconhece as vacinas aprovadas pela Organização Mundial de Saúde. As autoridades sanitárias portuguesas ainda só reconhecem as vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. A razão é a razão da extrema prudência com que nós temos gerido a pandemia e que tenha feito com que tenhamos
e a dizer sobrevivido, passado as fases mais críticas da pandemia, sem que em nenhum momento o nosso Serviço Nacional de Saúde estivesse sequer próximo do colapso. Essa linha de prudência é uma linha que nós temos usado. À medida, repito-me, que a situação pandémica, quer em Portugal, quer noutros países, vai melhorando, nós vamos sempre com cautela, sempre com prudência, atualizando as nossas restrições. Estamos neste momento a trabalhar com o Brasil para enfrentar o caso específico da evolução da pandemia no Brasil, da evolução da pandemia em Portugal e da intensa circulação de pessoas entre os dois países. Estamos a trabalhar como se deve trabalhar, primeiro tendo toda a informação e depois vendo o que é que se pode fazer com base nessa informação. Mas eu insisto neste ponto. O Presidente da República de Portugal e o Ministro dos Estrangeiros de Portugal, como todos os demais portugueses vindos do Brasil com certificado de vacinação, estavam, à luz da lei portuguesa, isentos de quarentena. Aplica-se a todos. E, no caso específico, se alguém da delegação portuguesa tivesse testado positivo à Covid durante a sua permanência em São Paulo, como foram sujeitos a testes, estariam sujeitos às medidas de isolamento decretadas pelas autoridades sanitárias brasileiras. É com este cuidado que nós vamos vencer a pandemia. Obrigado. Sim. Nós seguimos as decisões que tomamos no âmbito dos poderes soberanos de cada Estado. E, portanto, um cidadão espanhol que chegue a Portugal por via aérea ou marítima tem que apresentar teste negativo à Covid. A circulação rodoviária, por razões que são evidentes para todos, não está sujeita a estes controlos, embora as autoridades de ambos os países recomendem fortemente a vacinação de todos e a realização de testes quando temos que nos deslocar ou temos que periodicamente verificar como estamos, cada um de nós, em relação à Covid-19. Muito obrigado.